ano chegando e com ele também chega o momento de fazer aquela retrospectiva. E 2022 foi um ano muito legal aí para o cinema de forma geral, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as melhores séries que eu vi neste ano. Lembrando sempre que quando eu faço esse tipo de vídeo, pode ser que a série tenha sido lançada no ano ou não, tá? Porque são as melhores séries que eu vi neste ano, não necessariamente que foram feitas gravadas agora. E o mesmo vale aí, obviamente, para os meus vídeos que virão de filmes e também de livros. Lembrando também que o meu critério aqui não é nenhum critério assim de alta crítica, não. O meu julgamento de valor aqui consiste basicamente das séries que eu mais fiquei ali presa, que eu mais gostei de assistir. E eu sei que há uma diferença também entre séries, entre minisséries, mas eu não costumo fazer um vídeo para cada um, eu geralmente junto todos eles no mesmo vídeo, que é o caso de hoje. Então, sem mais enrolações, dados os devidos avisos paroquiais aí, vamos lá para o terceiro lugar, que é a minissérie barra baseado em fatos, né? Porque é uma minissérie que diz seguir a história de determinado serial killer, mas na verdade ela não segue assim perfeitamente. Algumas coisas ela modifica, ela insere, ela tira personagens, então a gente também não pode dizer que é bem um documentário. Se bem que o documentário ele também às vezes não é muito imparcial, não é mesmo? Então é complicado. Mas estou falando de Dahmer, um canibal americano, que está disponível na Netflix. Foi lançada neste ano mesmo, tá? Então eu vi este ano e também foi deste ano. Eu já conhecia a história dele porque eu acompanho muitos canais que contam casos criminais aqui no YouTube. Eu gosto muito de ler sobre casos criminais e também de ouvir, de ver coisas assim relacionadas a essa temática. Não sei porquê, mas é algo que desperta a minha atenção. E quando eu vi essa minissérie, eu fui correndo assistir e eu fiquei assim chocada, porque ela foi muito surpreendente também. Em diversos aspectos, eu acho que muita gente ficou muito assustado e por mais que haja um interesse muito grande da população em saber mais sobre esses crimes, isso não me choca tanto quanto o fato de que tem gente que vira fã de assassino, né? Então ali a gente viu isso, depois que ele foi pego, depois que tudo aconteceu, as pessoas mandando cartas pra ele, as pessoas criando clubes em homenagem a ele, sabe? Isso é algo que me choca muito nesses casos. Eu acho que a cronologia, a forma como a série se construiu, assim, entre flashbacks e entre o tempo presente foi muito interessante, porque conseguiu trazer mais elementos. Também a gente foi tendo aquela sensação de confusão que acredita-se que a mente dele também fosse. Não é uma série assim pra quem é muito sensível não, e definitivamente não é uma série pra quem gosta de finais felizes. Então é só pra quem gosta de assistir a tragédias mesmo, então tem que estar preparado para vê-la. E o segundo lugar é de uma minissérie que foi lançada agora no finalzinho do ano, que é Wednesday, ou então Vandinha Adams, ou só Vandinha, como você preferir, que é justamente a história da Vandinha da família Adams. E eu amei tudo nessa minissérie, principalmente as referências literárias, porque acho que a principal referência literária ali é o Edgar Allan Poe, que está inclusive numa foto Polaroid aqui. Sou apaixonada por ele. Então a escola da Wednesday se chamava Nevermore, que é justamente o refrão tão falado pelo Corvo, daquele poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, que tem aquele eu lírico, solitário, vivendo sua melancolia na sua casa, e de repente entra o corvo pela janela. Aí ele faz perguntas, irei ver a minha amada algum dia, e o corvo só diz, Nevermore. E aí ele vai fazendo perguntas sobre o seu futuro, esperando uma resposta positiva, mas o corvo só diz Nevermore. E a escola ali, tendo esse nome, me lembrou muito, muito, muito do poema, de toda aquela melancolia ali, que era uma melancolia, uma escuridão ali, muito vista na série também, uma solidão, né, naquele lugar isolado. Nevermore, que era distante do restante da cidade. Achei muito interessante essa referência. A gente também teve a Copa Poe ali, com os barcos, cada barco, cada equipe levava o nome de um trabalho do Poe ali. Pelo que eu lembro, principalmente dos contos, achei isso brilhante. Também havia a própria estátua do Poe lá para entrar no clube secreto, entre outras referências literárias a ele. Também há uma grande referência ali ao Frankenstein, da Mary Shelley. Acho que essas foram as que mais me chamaram a atenção. Então a gente tem essa personagem, que é uma personagem muito gótica, muito altiva, muito séria, e que ao mesmo tempo há várias cenas ali engraçadas na série. E tudo se inicia quando a Wednesday ela é enviada para esse colégio, essa escola que se chama Nevermore, em uma cidadezinha ali que se chamava Jericho,
que na verdade a série é gravada na Romênia, então tem toda aquela atmosfera de ruínas, de castelo, de casas, lugares antigos, que eu achei assim muito interessante também, acho que combinou bastante com a atmosfera, e eu amei. Então a Wednesday chega lá e começam a acontecer alguns assassinatos misteriosos e ela se vê envolvida naquilo e vai tentar decifrar quem é o culpado. Então nós vamos ter aí duas coisas que eu amo, que é essa coisa mais gótica e também aí a investigação criminal. É uma minissérie tão curta, sabe? Dirigida aí pelo Tim Burton também. Ótimo, né? Não preciso nem dizer. E que eu espero firmemente que tenha mais uma temporadazinha, pelo menos, porque merece, sabe? Algumas pontas ali ficaram soltas, apesar que a gente tem um final fechado, mas algumas pontas ficam soltas, sim. Dá pra ter mais um pouquinho dela ali. E a primeiríssima colocada, eu pensei bastante se eu colocava a primeira, a Wednesday, ou colocava essa, as duas ficaram bem empatadas ali, mas eu decidi por essa daqui como a primeira, porque ela foi uma série assim que me acompanhou no primeiro semestre do ano inteiro. E fazia tempo que eu não pegava uma série longa e maratonava, de tipo ver 5 episódios seguidos, aconteceu, sabe? Que é a série Suits, uma série de advogados, uma série que teve seu primeiro episódio lançado em 2011 e seu último episódio lançado em 2019. Eu ainda não cheguei na última temporada, já vou explicar também por quê, mas aqui nós vamos acompanhar a história de alguns advogados, de um escritório de advogados. E aí, logo no início, nós temos ali uma entrevista com um cara muito altivo, um advogado que se achava o melhor da firma, que era o Harvey Specter, e ele está buscando um jovem advogado para trabalhar junto com ele, claro, ele sendo o grande líder e esse advogado ali sendo o seu ajudante. Só que apesar de todos serem ali filhos de Harvard, como se dizia, nenhum tinha uma perspicácia, nenhum era muito sagaz, né? Naquele sentido de a grande diferença entre smart e intelligent, aquela diferença entre esperto e inteligente. Então ele queria uma pessoa que fosse inteligente, como todos ali eram, mas que fosse também bem espertinha. Até que em determinado momento aparece esse cara que era do jeito que ele queria. Só que na verdade esse cara, que era o Mike Ross, só havia entrado naquela entrevista porque ele estava fugindo de uma situação, ele nem era advogado. Contudo, entretanto, todavia, ele era uma pessoa com memória fotográfica. Ele tinha essa capacidade de ver as coisas e memorizar. E ele gostava muito de direito, apesar de não ter feito faculdade. E ele tinha memorizado quase todas as leis. Ele sabia de muitas regras do direito. E aí, nessa entrevista, o Harvey Specter vê que o Mike ele tinha um grande conhecimento sobre tudo ali. E fica bastante surpreso com isso, só que ele não podia contratar o Mike porque o Mike não era formado, mas ao mesmo tempo nenhum ali dos formados tinha tanto conhecimento quanto o Mike. E aí, o que fazer? O Harvey, que também era um cara assim todo descolado e tudo mais, que se julgava, de certa forma, sejamos sinceros, acima da lei por ser esperto. Então, isso é algo que a gente vê justamente no livro Crime e Castigo do Dostoiévski, que a gente tem o Raskolnikov, que ele também acha que por ele ser muito inteligente, ele merece mais do que os outros, ele merece estar acima de tudo, acima da justiça. Isso é algo muito interessante aqui em Suits também. Então ele decide contratar o Mike, só que é uma situação muito perigosa. E aí eles vão resolver vários casos judiciais juntos de uma maneira sempre muito inteligente, sabe? Eles acham saídas assim, brechas na lei brilhantes e me deu uma vontade de fazer faculdade de direito, que é assim, eu acho que se eu tivesse visto antes de escolher qual curso universitário eu iria fazer, talvez eu tivesse feito direito. Então, talvez essa série tivesse mudado o rumo da minha carreira. Inteligente é a palavra dessa série. Eu sei que eu já repeti essa palavra aqui várias vezes, mas não tem outra assim brilhante, talvez, porque é uma série muito bem construída, sabe? Eles não tiram uma alternativa, uma resolução ali do nada. Eles se pautam na lei pra fazer aquilo. Então, nem tudo ali é tão ficcional quanto parece. E outra personagem muito importante aí é a Rachel, que é interpretada pela Meghan, a nossa querida duquesa. Que agora não é mais duquesa, mas já foi, né? Casada com o príncipe Harry. E ela fez esse papel brilhantemente, foi uma estrela ali da série. Só que por que eu pensei, será que Suits será a minha primeira opção mesmo de melhor série do ano ou não? Porque Suits é uma série maravilhosa até determinado ponto. Acho que da terceira temporada pra frente a série decai muito, sabe? Então isso me deixou um pouco triste porque eu amava ela e esperava que o nível fosse subir, mas dificilmente o nível vai subir, né? Ele sempre começa muito forte
vai decaindo, infelizmente. Mas, assim, os primeiros episódios eu não conseguia parar. Eu acho que a série não precisava ter se prolongado tanto. Acho que foi isso que acabou estragando ela e tudo mais. Então, eu fiquei triste com isso, mas acontece. Porém, o início dela mereceu esse primeiro lugar. E é isso, espero que vocês tenham gostado da minha lista. Contem-me nos comentários se vocês já viram alguma dessas séries, se gostaram. E se vocês têm alguma dica, alguma sugestão para mim, baseando-se aí nessa lista que eu fiz hoje. Tchau!